Ao receber o convite para falar aqui hoje sobre a relação entre o comum e o público, a partir da realidade das ocupações urbanas e dos movimentos sociais, não sabia direito por onde começar. Primeiro, porque as ocupações urbanas nascem principalmente da ausência do Estado e das políticas públicas para moradia. E depois, porque o comum ainda parecia uma ideia muito distante da nossa realidade e do nosso dia a dia. Mas, ao pensar o comum como algo que é compartilhado por todos, achei um termo que usamos em nosso movimento: o poder popular. Esse é o nosso objetivo quando desenvolvemos processos de autoconstrução e autogestão em nossos territórios. E aí pensei na relação entre o poder popular e o Estado. O que quer dizer poder popular, na nossa opinião? Bem, a creche Tia Carminha, a Tina Martins, a própria ocupação Eliana Silva, a Paulo Freire, a Carolina Maria de Jesus, com sua creche, horta, cozinha comunitária, a Isidora, enfim, todas elas são exemplos de poder popular. São espaços em que a maioria das decisões são tomadas em assembleias e de forma coletiva. Ou seja, um formato de organização muito diferente do resto da sociedade atual. Acho que tem algo de comum no funcionamento das coisas cotidianas e é garantido por meio de uma coordenação escolhida por todos. Por isso, é importante, ao falar desse tema, ressaltar o poder popular como um caminho para a sociedade ideal, porque onde funciona, em geral, tudo dá certo. Mas o que significa dar certo dentro de uma ocupação urbana? Durante todo o processo de se ocupar um lugar para viver e de lutar por um direito que deveria ser garantido, as famílias enfrentam, é claro, muitas dificuldades. A primeira dificuldade é viver coletivamente, em uma sociedade individualista em que coloca a falida propriedade privada, a coisa, acima da vida. Depois vem outras dificuldades, como a construção das moradias, que só se tornam menos complexas porque elas deixam de pagar o aluguel e, com o recurso economizado, fazem elas mesmas a construção das casas. Cada família levanta sua própria alvenaria e, muitas das vezes, fazemos isso em formato de mutirão, com assessoria técnica popular, hoje oferecida pela Escola de Arquitetura e em alguns projetos, em especial com arquitetos parceiros. O outro fator é não termos nenhuma garantia de recurso do Estado. Ao contrário, o que vemos é o Estado tentando o tempo todo desmobilizar as construções por meio de ameaça de despejos. Inclusive, a principal forma com que o Estado atua dentro desses territórios de ocupação é através da repressão, da violência e da criminalização. O Estado está presente para despejar, para pedir a suposta posse do imóvel, mas quase nunca para ajudar. A gente reivindica uma intervenção de poder público no sentido de urbanizar e de dar melhoria para esses espaços. Mas qualquer outra melhoria que aconteça nesses espaços vem sempre através de pressão popular, da nossa luta pelo bem-estar da comunidade. Foi assim que a gente conquistou várias melhorias, como água, luz, e para conquistar esses direitos foi preciso ocupar a CEMIG, ocupar a Copasa e lutar, fazer luta consideradas muitas das vezes radicais. Então, além do Estado negar o acesso e o direito à moradia, ele tenta depois dificultar também acesso a direitos básicos. Mas queria falar aqui de como as ocupações podem dar certo. Posso falar, por exemplo, sobre o índice de violência nas ocupações urbanas, que é quase zero. A própria Eliana Silva, que é onde moro, já existe há mais de 5 anos. O único caso de feminicídio neste local aconteceu e depois dela mobilizou o surgimento da casa de referência Tina Martins. Além disso, as ocupações aprenderam a fazer a autogestão funcionar. Um exemplo de espaço autogestionado que temos é a creche Tia Carminha, que funciona
dentro da Eliana Silva e que foi totalmente construída pelo movimento, pelas famílias e pelos apoiadores da cidade. É uma creche que hoje existe sem nenhum apoio financeiro, nem do Estado e nem do município. E tudo bem, a gente acredita que é uma iniciativa interessante a autogestão, mas que o Estado deveria garantir minimamente o financiamento desses espaços. E nem isso é garantido. Enfim, são várias as nossas dificuldades. Em outro exemplo, a autogestão que trago hoje é a Tina Martins. O Estado não tem nenhuma política eficiente de combate à violência contra a mulher. Lembrando que a cada 5 minutos uma mulher é agredida. Então, a ocupação Tina Martins nasce no dia 8 de março de 2016, com o objetivo de dar vazão para essa demanda não atendida. A gente tem, então, o movimento social que atua diretamente na gestão do local, que faz todo o trabalho que deveria ser o Estado. Elas acolhem as mulheres, dão atendimento jurídico e psicológico, organizam a casa, fazem a limpeza, a estruturação do espaço. E o Estado não entra com nenhuma infraestrutura, dizendo sempre que não é obrigação dele ou que não possui recursos suficientes, pois existem outras prioridades. Então, o que a gente tem hoje é um movimento social cumprindo com a obrigação do Estado, para garantir o mínimo de direito, o direito de viver dignamente. Então, dentro disso, eu volto a pensar sobre a relação entre o público, entre o comum e o público, ou entre o poder popular e o Estado. Dentro das ocupações, a gente queria muito que eles reconhecessem a creche Tia Carminha como creche municipal. Mas um problema que se coloca é a intervenção do Estado. A gente perde a autonomia pedagógica desenvolvida, que é uma pedagogia feminista, antirracista, anti-homofóbica e classista, construída por mulheres que são do território. Não tendo formação acadêmica, nem em plenas condições, mas sim em plenas condições de educar as crianças, como vem demonstrando há mais de 5 anos. A gente exige que o Estado financie a creche, porque o dinheiro não é deles, e sim nosso. E a gente entende que, na verdade, o Estado teria que intervir pelo menos na manutenção desses espaços que o movimento constrói. Portanto, queremos financiamento público e gestão do movimento. Enfim, muito é feito sem o Estado e de maneira organizada, mas ainda assim é preciso que o Estado cumpra a sua função. Mas ao mesmo tempo que a gente quer que o Estado intervenha em nossas ocupações, também temos muito receio dele. Tem uma frase que eu gosto muito, que uma amiga sempre diz: contra o Estado, pelo Estado e para além do Estado. Acho essa colocação muito boa, porque ela retrata bem a nossa luta aqui. Contra o Estado capitalista, porque entendemos que ele não cumpre e jamais cumprirá o seu papel. É um Estado de privilégio para os ricos. É um Estado de privilégio para os ricos. E pelo Estado, porque mesmo sabendo da sua natureza injusta, devemos exigir os nossos direitos, que alguns deles estão previstos na Constituição. Para além do Estado, porque defendemos um outro Estado, em que as riquezas sejam socializadas, em que a propriedade seja coletiva, em que quem mande nela seja a maioria, e chamamos essa maioria de classe trabalhadora, de povo pobre. Uma sociedade assim, acreditamos só ser possível com o fim das classes sociais e da exploração de um ser humano sobre o outro. Chamamos isso de comunismo.